A história falhou conosco, mas não importa. Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, esse é o canal Livros Meus Mimos, e logo no início desse vídeo eu citei uma frase, que é a frase inicial do incrível Pachinko, da Mindy Lee. Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem nesse canal, caso vocês gostem do conteúdo, ativarem o sininho de notificação, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, e caso você queira me seguir em alguma outra rede social, eu vou deixar o link do meu Instagram e do meu Twitter no box de descrição. Assim como o link de compra para o Pachinko, que a Intrínseca já está disponibilizando, né? Disponibilizou ali finalzinho de dezembro. Bom, eu faço parte do Clube Intrínsecos e o Pachinko foi a primeira caixinha que eu recebi. Eu fiz um mega unboxing mostrando tudo que eu tinha comprado no mês de outubro, né? Ganhado e recebido, enfim. E eu comentei que eu tinha ficado muito empolgada em receber o Pachinko, mas eu tinha ficado um pouco chateada porque ele é cinza e cinza não é uma cor que eu gosto muito, né? Eu já fiz resenha aqui no canal do A Segunda Vida de Missy, esse lindão aqui, e do Enigma do Quarto 622, então eu vou deixar os dois linkados aqui, tá bom? Mas vamos falar do Pachinko, que é a nossa prioridade. Eu vou separar esse vídeo numa parte sem spoilers, tá? E a segunda parte com spoilers. Eu vou avisar, então não precisa sair no meio do vídeo, não precisa se preocupar. Eu vou avisar tanto na minutagem e vou deixar um avisozinho de spoilers aqui. O Pachinko, né, foi escrito pela Mindy Lee. Ela é uma coreana que com 7 anos ela foi viver com os pais dela lá nos Estados Unidos. Ela nasceu em 68, né? Atualmente ela tem 52 anos. E o Pachinko é um livro que ele estava na mente dela desde 89. Ela pensou muito em escrever esse livro durante muitos anos. Mas a data de publicação original lá na gringa é de 2017. Tudo bem, Jéssica, você fez aí um panorama, né, basicão aí sobre a autora e tal. Do que se trata o Pachinko? Pachinko, caso vocês não conheçam, é um jogo tipo fliperama e ele é um jogo super comum no Japão. Comum como, Jéssica? Comum como um jogo de bicho aqui no Brasil. O jogo de bicho tem em cada esquina, não é? Pachinko também é em cada esquina lá no Japão. Na revista do Intrínsecos, eles trouxeram algumas ilustrações de como é um Pachinko. Eu nunca joguei, eu nunca vi, na verdade, eu nunca fui em fliperama, pelo que é citado na revistinha aqui de apoio. Nos fliperamas tem o Pachinko, só que eu confesso que nunca joguei. Porém, né, tem aplicativos aí pela internet afora, caso você queira conhecer o Pachinko. Então, nós temos esse jogo, tem uma grande importância na nossa história, tá, gente? Não foi uma escolha bem aleatória, não. Nós vamos iniciar esse livro conhecendo uma família. O livro se inicia ali lá em 1900. E aí, o que acontece? Ele é dividido em 3 livros, né? O livro 1, que se inicia na Coreia. O livro 2, que ele já começa ali mais ou menos no Japão. Quer ver? Eu vou procurando aqui para poder mostrar para vocês. E aqui, ó, o livro 2. E o livro 3, que é quando há umas menções, alguns capítulos acontecem nos Estados Unidos. Então, que aí já envolve o próprio jogo do Pachinko. Então, nós vamos conhecer aqui uma família que teve diversos filhos, só que a mulher acabou perdendo todos esses filhos. E sobrou apenas um filho, que ele tinha lábio leporino, a perna dele era torta e tudo mais. E por obra do acaso ali, aquele filho que não era bonito, que eles não tinham, né, dinheiro ali em 1900 e pouquinho, 1932 na verdade, uma casamenteira fala que tem uma menina interessada, uma família de uma moça jovem, acho que ela tinha 15 anos, e que está interessada, né, em se casar com ele, porque o casamento ali ia ser um casamento arranjado e eles iam enviar alimentos para a família dela que estava passando fome. E nós vamos ver todo esse panorama da Coreia numa situação extremamente difícil. Nós vamos ver a Coreia ali né, um pouco antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver a Coreia durante a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial.
E nós vamos ver todo esse panorama envolvendo, né, a Guerra das Coreias, envolvendo a Guerra Fria e, né, envolvendo ali a ONU fazendo uma pressão para as duas Coreias se unificarem. Então nós vamos ver assim vários coreanos, vários personagens aqui extremamente realistas, mostrando posicionamentos diferentes, né, que a gente poderia hoje dizer que o pessoal da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Então, nós temos então, né, essa menina, ela vai acabar se casando com esse cara e eles vão formar uma família. Até aí tá tudo bem, né? O início da história já começou super bem. Só que, como eu disse, né, o livro vai envolver muitos fatos históricos e no decorrer desses fatos a história vai ficando mais difícil. Então, em um determinado momento, essa família vai precisar sair da Coreia. Então, vai acontecer diversos fatores e nós vamos acompanhar, né, de 1932, se não estiver enganada, até 1989, que é onde realmente finaliza o livro. Nós vamos ver 3 gerações. Nós vamos ver esse casal, nós vamos ver a filha deles e nós vamos ver os filhos da filha deles, né, que seriam os netos. Esse é um livro que ele é um soco na boca do seu estômago. Mas por que, Jéssica? Porque você pode pensar assim, ele é um livro que fala da Coreia, beleza, mas peraí, ele se passa um pouco no Japão. Sim, porque durante a guerra eles precisaram se refugiar em algum lugar e grande parte dos coreanos foram para o Japão. Só que os japoneses, segundo o que é narrado no livro, eu não sou coreana, eu nunca fui no Japão, eu não posso dizer que todos eles são assim, a gente sabe que existem exceções, né? Lá no Japão, os coreanos sofrem muito preconceito, a ponto de ter um texto aqui na nossa revistinha do Intrínsecos, chamado, esse texto aqui, chamado Jaininchi. Não sei se está pronunciado certo, tá, gente? O que significa essa palavra? Essa palavra é um termo para coreanos nascidos no Japão. Mas peraí, quem nasce no Japão é japonês, não é? É. Mas para os japoneses, se a sua família, se seu pai ou sua mãe é coreana, você é um coreano nascido no Japão. Você é um Jaininchi, né? Como é que pronuncia, gente? Jaininchi, né? Então, nós vamos ver, então, todo esse panorama e nós vamos ver essa família que, num determinado momento, vai parar no Japão e vai sofrer um preconceito, uma xenofobia muito pesada. Só eles? Não. A cultura coreana em geral. E a gente aprende muito sobre as diferenças também, né, em relação a isso. Tem um determinado momento do livro ali em que tem um grupo de jovens japoneses na Coreia e eles começam a usar termos pejorativos com uma jovem garota coreana. Então, assim, esse é um livro que eu acho que ele é extremamente necessário, sabe? Principalmente para aquelas pessoas que têm mania de falar japonês, chinês, coreano, é tudo igual. Não, não é tudo igual, tá? O Pachinko, ele é um livro que, quando você termina essa leitura, você vê o quanto a autora pesquisou. Ela mesma comenta aqui nos agradecimentos. Ela fez muitas entrevistas porque ela quis mostrar uma história que fosse bem puxada ali para a realidade, que fosse bem verossímil. E assim, você para poder perceber o quanto a Coreia, o quanto o povo coreano sofreu durante todo esse período, né? E então nós vamos chegar depois, em um determinado momento, no Pachinko. Pachinko, que foi um dos principais meios de sustento dos coreanos que moram no Japão, que moravam no Japão. E o Pachinko, ele ainda é hoje, né, um dos principais jogos lá da Ásia. Então, como, né, os japoneses não davam empregos para os coreanos, porque eles consideravam os coreanos inferiores, né, a eles, e os japoneses se achavam superiores aos coreanos, eles tinham que se virar. Como que eles se viravam? Com o Pachinko. Eles começaram a abrir lojas, né, de jogos com foco ali no Pachinko como meio de sobrevivência, e o Pachinko não era visto com bons olhos, principalmente os coreanos que trabalhavam nesses salões. Então, assim, esse é um livro que eu amei essa leitura.
Eu acho que ele é um livro extremamente necessário para você conhecer esse outro lado da Ásia, aquele lado, né, para as dorameiras aí de plantão, diferente do que a gente está acostumada a assistir em doramas, ou para você que não conhece muito da literatura da Ásia também, vai te dar um panorama muito interessante sobre tudo o que aconteceu, né? Como eu disse, ele é um livro muito verossímil, então ele é um livro extremamente interessante. E antes de eu começar essa leitura, o curioso é que eu empurrei muito esse livro. Eu não queria ler ele cedo porque eu tinha em minha mente que ele ia ser um livro muito pesado, que ia ser um livro que eu ia acabar empacando, que eu não ia dar conta de continuar, que ele ia ser muito arrastado. Não foi. Ele é um livro super leve. Você vai ler se você tiver com tempo aí, um final de semana de bobeira, você vai ler com 2 dias. A história é viciante, os personagens é viciantes e tudo que acontece aqui, assim, a autora não dá um ponto sem nó, então faz todo sentido. E, né, já querendo aqui te convencer a ler Pachinko, nós vamos ter uma adaptação, né, que vai ser produzida pela Apple TV. E um dos atores aí, né, vai ser o Liminho. Caso você não conheça, você não seja um grande apaixonado pela cultura asiática, ele é um ator coreano. Tem alguns dramas dele na Netflix, tem o Rei Eterno, o Boys Over Flowers, se eu não estiver enganada, é o Herdeiros com a Park Shin-yeol, né, que tá fazendo um mega sucesso aqui por causa do filme Call, Ligação. Então, ele vai ser meio que, podemos dizer ali, o protagonista do Pachinko. E o personagem dele, que é o Hanso, é um personagem de extrema importância nessa história. O personagem dele talvez é um dos mais importantes dessa história, porque meio que tudo gira em torno dele. Então ele é um dos grandes destaques da série Pachinko. Até o momento a gente não sabe quando que essa série vai sair, a gente não sabe se vai liberar trailer, a gente não tá sabendo de muita coisa. Parece que serão ali 12 a 16 episódios, já decidiram o elenco, né? Como disse, um dos grandes nomes é o Liminho. E enfim, nós não temos ainda muitas notícias, então caso vocês queiram saber, eu vou estar compartilhando lá no Twitter, lá no Instagram, porque eu estou muito empolgada para a adaptação desse livro. Bom, gente, eu super indico esse livro para vocês. Eu espero que vocês gostem dessa leitura. Embarquem de cabeça nessa cultura. Se você não está acostumado com filmes, com séries coreanas, dê uma chance que vale super a pena, tá bom? Eu tô fazendo alguns posts lá no Instagram sobre doramas que eu gosto muito. Pretendo trazer aqui no canal alguns vídeos também. E não deixem de dar uma chance. Eu vou me despedir por aqui, mas lembrando que vai ter a segunda parte com spoilers. Então, pra quem não quer ver os spoilers, um grande beijo para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, beleza? Bom, gente, começando aqui a parte com spoilers, né? Nós vamos ter então esse casal que vai nesse casamento aí arranjado, né? Vai ser firmado e tudo mais. E desse casamento eles vão ter uma filha, que é a Sunja. A Sunja, ela com 15 anos, ela vai conhecer um cara, o Hanso. Ele é um cara que tem o dobro da idade dela, ele tem seus 30 e poucos por aí. E eles vão acabar se envolvendo sexualmente falando. O Hanso, ele é um cara ali coreano, mas ele fala muito bem japonês, ele trabalha ali perto do pessoal que no mercado, né, que vende peixe e tal, mas ele não é um pescador, ele é um homem de negócio, sempre engravatado, com seu terninho branco, tudo bonitinho e tal, super bem vestido. E a Sunja vai se apaixonar por ele e eles vão ter relações sexuais e dessas relações, obviamente, eles vão ter um filho. O problema é que a Sunja vai descobrir que o Hansun, ele é casado com 3 filhas no Japão. E é óbvio que ele não vai largar a esposa para ficar com ela, não é? E a Sunja não vai aceitar ser a outra, ela não vai aceitar ser bancada por ele. Então, ela meio que termina o relacionamento deles e vai para casa. Sem saber direito o que fazer, em um determinado momento ela vai contar para a mãe dela e elas vão ficar muito preocupadas, porque a gente tá falando de um livro que se inicia ali
na década, né, de 1930, uma época em que era um absurdo você ser uma mãe solteira. Hoje ainda é, a gente ainda sofre muito preconceito em relação a isso, mas na época era ainda pior. E tem aquela mentalidade de, ai, você está desonrando a sua família, ai, a sua família não é digna disso e daquilo, então elas sofrem muito por essa pressão. Então vai ter um hóspede surpresa ali que na casa em que elas vivem, elas fazem de pousada. Então, assim, em um determinado momento vai chegar um hóspede, ele é um. Ele não é um padre, mas ele é tipo que um pastor. E ele chega com tuberculose, ele tá muito doente, todo mundo acha que ele vai morrer. Milagrosamente, o cara sobrevive e ele acha, quando ele descobre da Sunja, que a mãe dela acaba contando pra ele ali na confiança, que os dois se tornam amigos, ele acaba pedindo a Sunja em casamento, pois ele acha que ele não vai viver muito tempo e ele acha que ele nunca vai ter a possibilidade de ter filhos e ele quer fazer algo de bom para uma pessoa. Então ele tenta salvar a honra da Sunja, pedindo ela em casamento. Só que esse casamento vai implicar em ela vai ter que morar no Japão com ele, porque ele estava em viagem para o Japão. Eles se casam, ela vai para o Japão e fica ali, né? A família dele fica meio assim, poxa, esse filho aí que essa menina tá esperando é dele, não é? Esse casamento foi meio do nada, o que aconteceu? E então, né, eles vão viver ali com o irmão mais velho dele e ele vai trabalhar na igreja com extrema dificuldade. Eles não deixam as mulheres trabalhar, é só os homens que põem comida na mesa, o dinheiro. Elas têm que ficar ali, né, lavando, passando, cozinhando e vivendo uma vida de extrema, não sei se eu posso dizer extrema pobreza, mas de uma extrema dificuldade financeira, já que, né, os homens não deixam as mulheres trabalharem fora. Vai chegar em um determinado momento em que o Isaac, que é o marido, né, o padre ali, o marido da Sunja, ele vai ser preso porque um dos caras ali da congregação da igreja, ele insultou o imperador porque durante uma parte lá que eles estavam, o imperador apareceu, tinha alguma coisa assim, e ele começou a rezar o Pai Nosso silenciosamente, e eles tinham que prometer ali adoração ao imperador e não a Deus. Então, vai rolar toda uma treta, ele vai ficar preso por muito tempo, vai ficar ele preso, o cara que rezou o Pai Nosso e um padre mais antigo. E no final das contas, o padre mais antigo e esse que rezou o Pai Nosso vai morrer. E ele vai ser liberado para casa depois de muitos anos, mas à beira da morte. Tanto que ele não dura muito tempo, não. Só que nesse meio tempo aí, né, a Sunja casou com ele e tudo. Teve o filho do Hanson, que ela não vai interromper a gravidez, ela vai seguir com a gravidez. Vai nascer um menino super saudável e tal, super parecido com o pai, a cópia do Hanson. Mas ela também, né, como ela é esposa, ela vai ter relações com o Isaac e eles vão ter um filho. E então aí, vocês já conseguiram perceber, né, 3 gerações. A primeira geração é a da mãe da Sunja, a segunda é a da Sunja e a terceira vai ser dos netos, né, dos filhos da Sunja. Então nós vamos ver depois das guerras, vai envolver um monte de coisa ali. Nós vamos ver os filhos da Sunja. Nós não temos o filho que é do... Gente, me fugiu o nome dele. O Noah. O Noah, que é o filho do Hanson com a Sunja, né, que é o cara casado, o nosso grande mafioso do livro. O Noah, ele é um cara super estudioso, ele quer fazer faculdade, quer fazer acontecer e ele acaba conseguindo por causa do Hanson, porque o Hanson vai acabar indo atrás deles quando a guerra explode, quando as coisas ficam muito feias na Coreia. Na Coreia não, gente, desculpa. Quando as coisas começam a ficar muito feias ali no Japão com a Segunda Guerra Mundial, um pouco antes ali da bomba de Hiroshima. Ele vai chegar e vai resgatar a família e falar, olha, Sunja, eu sei de tudo, eu estava investigando vocês têm que ir para um lugar legal, um lugar que vai proteger, porque aqui não é seguro, e realmente não era, tanto que, né, o irmão do marido da Sunja, do Isaac, ele acaba... Ele estava em Hiroshima quando teve a explosão da bomba
e ele fica muito ferido. Então, assim, a vida dele muda a partir daí. E o Hanson vai se tornar ali um personagem super importante, uma pessoa super importante, porque o Noah gosta muito dele, mas o Noah nunca desconfia que, na verdade, o Hanson, o pai dele, o tio do Noah sabe, a esposa dele sabe, mas o Noah não vai descobrir ele vai descobrir, né, num certo momento, mas não aqui, quando ele tá lutando para ir para a faculdade. E nós temos o Mozazu, que é inspirado no nome de Moisés, que é o filho, né, com o Isaac, que é o filho mesmo da Sonja com o Isaac. Ele já é um garoto que não curte muito estudar, ele já é meio briguento ali, porque sofria bullying na escola e tudo mais. E ele acaba abandonando a escola e vai trabalhar como aprendiz num salão de jogos com o Pachinko. E então, né, meio que o Pachinko vai fazer ali vai ser muito importante na vida dele. Nós vamos acompanhando tudo isso. Nós vamos acompanhar uma fase em que ele vai ter filhos, que é ali na terceira parte do livro, que é aí que vai entrar em Nova York, porque o filho dele vai para Nova York. E assim, o final do livro, lógico que apesar dessa parte ser com spoilers, eu não vou falar do final explicitamente. O final do Noah me tocou muito, eu fiquei muito chateada, eu acho que faltava 100 páginas do livro, quando o final do Noah é ali decretado. E uma das últimas cenas do livro que cita o Noah me deixou muito triste. Então, assim, o Hanson, ele é um cara extremamente... É difícil defender ele, mas também é difícil julgar ele, porque apesar dos pesares ali, da gente não concordar com muito do que ele faz, ele realmente amou a Sonja e ele amou aquele filho dele. Ele amou porque era um filho homem? Não sei, né? Mas ele tinha um carinho profundo pelo Noah e eu fiquei muito chateada com o final do Noah. Então eu acho que Pachinko, ele é um livro sobre família, ele é um livro sobre casa, ele é um livro sobre cultura, ele é um livro completo. Eu acho que ele é um livro que tem tudo. Tem romance, tem ação, tem guerra, tem morte, tem tudo. Ele é o combo completo. E eu tô muito empolgada para ver essas quase 600 páginas em uma série de 12, 16 episódios, com um elenco super bem escolhido, com o Hanson super bem escolhido, que eu tô muito empolgada para ver. O Liminho como o Hanson vai ser super interessante pra mim. Eu que não conheço muito dos trabalhos dele, não assisti muitas coisas dele, mas eu estou bem empolgada. E eu queria saber de vocês, o que vocês estão esperando da série do Pachinko? O que vocês acharam dessa leitura? Eu acho que é um dos livros que eu mais gostei de ler nos últimos tempos. Eu acho que ele foi sensacional em vários quesitos. E eu simplesmente amei a revistinha, que eu acho que trouxe também vários temas super importantes, né? Como aqui fala muito sobre a guerra e sobre a mulher na cultura deles, a divisão das Coreias. Sobre esse termo, né, que é usado para o nome, né, para denominar coreanos nascidos do Japão. E assim, o Pachinko foi um livro que realmente me fez ver o Japão com outros olhos, me fez ver a Coreia com outros olhos, me fez ver toda essa situação de uma forma diferente. E é um livro que vai te tirar também da casinha, no sentido de parar de ler só autores dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então nós temos aqui uma autora coreana que viveu uma grande parte ali lá em Nova York, mas ela também viveu um pouco no Japão. Então é um livro que eu super indico para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bom, gente, falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero mesmo. E me conta aqui qual livro asiático, seja coreano, japonês, chinês, o turco, né? O turco ali tá num pedaço da Ásia. Qual livro que mais diferentão da Ásia que você leu e que você gosta muito, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!